Pessoal, então, boa noite a todos. Vamos iniciar aí nossa aula de hoje, né? Instalação, operação e manutenção do sistema de climatização. Bom, então, a primeira coisa a gente falou aí, né, na última aula sobre o diagrama de Mollier, né, o, o, o projeto de um sistema de dimensionamentos, né, de tubulação, de trocador de calor, né, e compressor, e também o dispositivo de expansão, é feito a partir do cálculo teórico, né, do ciclo teórico que a gente tem. Claro, e a gente depois traça ali o ciclo real para ver o tanto que ele está divergindo do ciclo ideal. Quanto menos divergente, né, ou quanto menor ali, maior a convergência do ciclo real ou do ciclo ideal, beleza. A gente está bem dimensionado. Agora, se der uma divergência muito grande, né, o ciclo real deu um desenho muito mal ali, como deu uma divergência grande, isso quer dizer o quê? Alguma coisa ali, alguma consideração de cálculo deu errado, e precisa refazer, né? Principalmente se as perdas de carga ali, né? Claro que vai implicar em uma potência de compressor muito alta que vai refletir também num COP muito baixo, né? Não deu um dimensionamento muito bom. A gente tem que refazer, reconsiderar alguns fatores. Bom, e a primeira coisa aí na parte de manutenção, pessoal, a gente vai abordar na aula de hoje, a parte de fuga de refrigerante, né? Então a fuga, pessoal, é por vários fatores. Então pode ser a tubulação já está com deteriorado, né? Ou seja, oxidação que gera ali os furos, né? Aqueles microfuros ali, dá os vazamentos, microvazamentos. Pode ser um acidente, né? Corta ali sem querer, ou fura também sem querer, né? Vai fazer uma manutenção, fura sem querer ali, né? Rasga ali o isolamento e fura. Pode ser também afrouxamento nas porcas, nas flanges, né? Uma flange mal feita também pode indicar um vazamento. Então a gente precisa fazer, né, esse manejamento correto. Eu vou mostrar uma parte de um vídeo onde tem essa detecção, por exemplo, essa detecção do vazamento, né? Depois a gente vai para o procedimento aí para o sistema de flangeamento. Então deixa eu compartilhar aqui, que é rapidinho, pessoal. Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento. Então ele é autocalibrável, né? Então para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui é um da Bosch. Então feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de que tem um vazamento. Por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né, ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é... Então, esse aí, pessoal, é o básico, né? Detectar. Bom, eu não tenho, por exemplo, um detector eletrônico que eu posso utilizar. Posso utilizar ali uma mistura de água e sabão. É suficiente para fazer essa detecção. A gente vê que quando solta aquela bolha, quer dizer o quê? Tem um vazamento, eu preciso fazer a intervenção correta, né? Bom, aí eu vi lá, preciso, né? Aí o que eu tenho que fazer? Preciso fazer, por exemplo, o flangeamento. Meu flangeamento ali não está legal. Detecto que o flangeamento ali não é o certo. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a flange, refazer a flange. Então, com o tubo de interligação no tamanho apropriado, com um cortador de tubos, com um comprimento de 30 ou 40 milímetros a mais que o tamanho estimado, conforme o tamanho a seguir. Então, estipula ali um tamanho a mais e faça o corte. Depois, remova as rebarbas das pontas do tubo por meio de uma ferramenta apropriada, né? Então, como a gente vê aí, o escariador, né?
Só que esse procedimento aqui, pessoal, não pode ser feito de qualquer forma. Eu não posso fazer de cima para baixo, porque quando eu limpo, né, tiro a rebarba ali, depois da flange, essa rebarba pode cair para dentro da tubulação. Então tem que fazer o inverso, tem que fazer com a tubulação em cima, esse criador aqui, ou no máximo em nível. Mas mesmo assim tem que fazer em desnível para sempre a rebarba ir para fora, né? Principalmente esses resíduos particulados sólidos, né? Remover a porca flange, né? Em seguida fazer a flange, né? Conforme mostra a seguir. Então depois que eu fiz o corte, então eu vou ter que fazer uma certificação de que a flange interna, esse aspecto aqui do frangeamento tem que ser uniforme, como está aqui nas figuras, né? No diâmetro maior dos menores. E as paredes também apresentam as larguras, né? Essas larguras têm que estar bem uniformes, senão pode ser um erro, né? Pode gerar vazamento a partir daqui. E como tampão, né, eu coloco um tampão ou selar o tubo frangeado com uma fita aderente, para evitar que pó ou umidade entre no tubo, até que ele seja utilizado. Né? Então, por exemplo, você está fazendo uma montagem ali, você coloca uma espécie de vedação temporária. Né? Aí você coloca o óleo de refrigeração na superfície em contato entre o extremo frangeado e a união, desconectados entre si. Isso é feito o quê? Vedação, né? A gente sabe ali que a contato metal-metal não é perfeito, né? Sempre vai ter ali umas frestas, então você coloca um óleo ali meio que como se fosse para uma vedação mesmo, para evitar essa perda de refrigerante. E ele também facilita o rosqueamento, né, durante o aperto da porca. Então, para obter uma boa união, você mantém firmemente unido o tubo de união e o tubo flare, né? Como a gente está vendo aí. Então a gente faz o aperto final, principalmente ali com a chave ajustável, normalmente um torquímetro, né? Até porque geralmente como o tubo é de cobre, é bem frágil, né? Então se você colocar uma força excessiva, você pode gerar uma quebra, né? Uma, uma deformação no cobre. Então vai pelo torquímetro, né? Que você consegue fazer de uma forma correta. Vou mostrar a outra parte aqui de um outro vídeo, essa parte do flangeamento. Deixa eu só conectar aqui, pessoal, compartilhar com o som. Antes de conectar as unidades externa e interna, é necessário realizar o corte e o flangeamento dos tubos de descarga e sucção. O corte é realizado com um cortador de tubo. Após o corte, é necessário retirar a rebarba utilizando uma lima. Uma observação: nunca retirar rebarba ou escariar com a boca do tubo voltada para cima. A rebarba retirada pode ir para dentro do tubo e prejudicar o sistema, principalmente o compressor. Retirada a rebarba, inserir a porca e o próximo procedimento é realizar o flangeamento utilizando o flangeador, conforme o diâmetro correto do tubo. O procedimento é realizado tanto para a tubulação de descarga quanto para a tubulação de sucção.
Após o flangeamento, revestir a tubulação com isolante térmico. Aqui, pessoal, só o processo de flangeamento, certo? Bom, caso não seja na flange, seja ao longo da tubulação, aí você vai ter que fazer a soldagem, né? Geralmente a soldagem a gente faz então por oxigás, né? Ou pelo acetileno, né? Então, utilizando a varetinha lá de Foscopper, né? Então, para fazer essa realização da solda, né? Você tem que evitar ali, né? Primeiro você faz a limpeza, né? E tudo ali. Bom, e algumas recomendações, né? Então, para fazer esse procedimento adequado. Então, utilizar sempre as bitolas dos tubos recomendados pelos fabricantes, né? Então, nunca fazer ou expansão ou retração, né, de diâmetro, sempre utilizar os mesmos, a não ser que o fabricante ali dê alguma sugestão, dependendo da ocasião, né? Porque fazer essas transições gera perda de carga, né? Então, perda de carga, então lembrar que reflete lá no compressor, né? Então, você aumenta a potência do compressor. Vai fazer a manutenção, então tem que fazer uma solda, né? Então você nunca vai fazer lá com o fluido dentro. Então você faz a evacuação, você desidrata o sistema, né? Você retira, né? Utiliza uma estação recolhedora e retira ali, né? Então, por exemplo, o que a gente vai ver aqui, ó, do vídeo, né? O videozinho aqui, ó, a continuação, ó. Recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se, então, na condensadora. Então, eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. Dessa forma, a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão e temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui. Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Eu desligo então a minha estação recolhedora e faço a retirada dos componentes. Então, o próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno com nitrogênio. Então, essa é uma das partes do procedimento, pessoal, que é retirar ali o fluido. Eu retiro o fluido, né, antes de fazer qualquer corte, qualquer intervenção na tubulação, né? Então, vai realizar o processo de soldagem, né? Então, isso aqui, pessoal, demanda uma habilidade muito grande, porque as tubulações são finas, que geralmente ocorre, né? Até por inexperiência, a pessoa não tem muita prática, a pessoa excede, coloca muita ali material e acaba até entupindo. Então tem que ter toda uma destreza, né? Então você não pode fazer de mais nem de menos. Se você colocar pouco também, você vai gerar porosidade. Aí você não preencheu corretamente, né? Aí você não, por exemplo, você não fez o processo correto. Então tomar o cuidado, principalmente nessa parte da soldagem.
Não utilizar a serra para corte de tubo, né, pessoal? Então, fazer a serragem, como eu falei, de cima para baixo, você pode gerar ali problemas operacionais, né? E dificulta o processo. Então, você utiliza o próprio cortador, né? O cortador ali, ele é o jeito mais fácil e prático, né? Sem utilizar muito esforço e sem gerar muita rebarba. E proteger os equipamentos, né, seja ele mecânico ou elétrico, como as instalações em altas temperaturas. Também se você estiver lidando ali com oxigás, né, com acetileno e o oxigênio. Então, só no bico ali é 3.200 graus, né? Então, tomar cuidado com acidente, né, pessoal? Né? Se queimar, cortar, ali realmente uma faca. Você corta, nem vê. Como se corta e cauteriza. Você nem. Não, todo cuidado é pouco, né? A questão do oxigênio, que é inflamável. Então, todo cuidado, principalmente com a manipulação aí. Bom, procedimento de montagem, pessoal. Então tá aí, foi o que a gente viu, né? Cortar com o cortador lá, correto, fazer o escareamento, né? Remover rebarba, limpar a extremidade. Foi aquilo que a gente viu lá no vídeo, né? Então, limpar a extremidade e a bolsa de conexão para retirar os contaminantes. Aplicar o fluxo nas extremidades do tubo e da bolsa, após a limpeza, né, da extremidade a serem soldados, então você joga um fluxo. O que é o fluxo? É um gás inerte para poder fazer uma limpeza ali, né, uma limpeza prévia. Você pode utilizar ali um pincel, né, não precisa ser aplicado com as mãos diretamente no produto. E esse fluxo, geralmente, ele é químico, né, então utilize uma luva, uma questão de proteção. Aplicou o fluxo, você introduz o máximo possível a extremidade do perdão, do tubo na bolsa da conexão, pelo menos uns meio centímetro encostando no fundo da bolsa. Solta uma água aqui, pessoal. Pessoal, então fixar a união a ser soldada em um local estruturalmente estável, iniciar o aquecimento com a chama posicionada perpendicular ao tubo, procurando aquecer de uma forma uniforme, né? O tempo de duração do aquecimento depende do diâmetro do tubo e a experiência de encarar o tempo necessário, né? Então, deve tomar cuidado para evitar o sobreaquecimento, que pode comprometer a eficácia da ação do fluxo e impedir que a solda penetre na junta de forma adequada. Então, após o aquecimento, introduzir o arame de solda na folga entre o tubo e a conexão aquecido. Então, o escoamento da solda fundida deve preencher o espaço existente, dependente da aplicação da solda, né, da posição. Então, se atenda para o tipo de solda correta em função do material da união, seja cobre ou alumínio, né? Então, cobre eu posso utilizar ali o oxigás, o alumínio tem que ser uma solda de corrente alternada, né? Corrente contínua, por exemplo, ele não corrente contínua não serve para o alumínio, né? O nono passo, realizar a limpeza final da junta, né? Após o resfriamento, deve correr de forma natural, aí você vai utilizar um pano úmido. Lembrar de fazer sempre um alargamento das extremidades com ferramenta adequada para fazer uma bolsa de conexão compatível com o diâmetro do tubo a ser unido, ou utilizar peças próprias para união de tubo de cobre. E ficar alerta quando soldar tubo de alumínio. Então, a temperatura de brasagem é bem inferior que a do cobre, então pode causar derretimento, porque o ponto de fusão do cobre é muito maior que do alumínio, né? Então, ali o alumínio, dependendo, você vai derreter toda a tubulação. Tem um videozinho aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. A gente fez ali um processo de troca de compressor, mas a gente vai mostrar só a parte da brasagem também, que ele faz ali o processo, né? Então, deixa eu só achar aqui, ó. Fechar um recolhedor, termômetro indica questão de segurança. Então aqui é o processo da Para realizar a brasagem. operação de brasagem, é necessário o uso do oxigênio e do gás acetileno, armazenados em cilindros separados. Por questão de segurança, o maçarico deve apresentar válvula corta-chama, tanto para o oxigênio, comburente, quanto para o acetileno, combustível. Registro verde para o oxigênio e o registro vermelho para o acetileno. Como a tubulação
tem diâmetro superior a 1,2 mm, utilizar bico 9 para o maçarico durante o processo de brasagem. Antes de iniciar o processo de brasagem, regular a válvula do cilindro de oxigênio. Dê 1/4 de volta na válvula e verifique o manômetro mais à direita. Este manômetro indica a pressão do oxigênio no cilindro. Na válvula de regulagem do cilindro de acetileno, dê 1/4 de volta e verifique o manômetro mais à direita. Ele indica a pressão do acetileno no cilindro. Para a brasagem, trabalha-se com meio bar de pressão para o acetileno e próximo de 1 bar de pressão para o oxigênio. Para ajustar as respectivas pressões, basta girar o regulador em sentido anti-horário. No maçarico, abrir um pouco o registro vermelho do acetileno e um pouco o registro verde do oxigênio. Utilizar uma fonte de ignição para gerar a chama. Regular a quantidade de acetileno e oxigênio até formar uma chama redutora, quando tem uma menor proporção de oxigênio em relação ao acetileno. Posicionar o bico do maçarico a 90 graus da tubulação e evitar movimentações bruscas, para não queimar os demais componentes do sistema, nem o compressor. O tempo necessário de exposição do maçarico no tubo é no momento que a tubulação atingir uma coloração em tom cereja com verde escuro. Realizada a brasagem para a retirada da tubulação, é necessário fechar o maçarico. Antes de fechar o maçarico, atente-se para que ele não engula chama. Para isso, ou fecha-se primeiro o registro de acetileno ou abre mais o registro do oxigênio, para extinguir a chama. Neste caso, abriu mais o registro de oxigênio e extingue-se a chama. Depois, fecha-se ambos os registros. Então aqui, pessoal, a gente utilizou, por exemplo, o oxigás para fazer o corte, né? Como se fosse para fazer a retirada mesmo. A gente vai fazer o processo ali, ó, com a solda, né? Como se fosse soldando ali. É como se estivesse trocando um compressor, certo? No caso, uma vareta de cobre ou chamado Foscopper, que é o cobre retirado dos tubos. Para soldar os tubos no compressor, será necessário realizar a brasagem. O procedimento é o mesmo da retirada dos tubos. A diferença é que agora utiliza-se o material de solda, no caso uma vareta de cobre ou chamado Foscopper, que é o cobre revestido de fósforo. O fósforo é utilizado para a proteção da solda, impedindo a adição de escória na solda.
Antes de remontar a condensadora, Bom, pessoal, o que é muito comum de acontecer nesses casos, né? Então, até por inabilidade, inexperiência, que pode acontecer. Geralmente, exceder, né? Exceder aquela exposição ali, e tanto da chama quanto também da varetinha ali de Foscopper, né? Aí você entupir, né? Normalmente você aumenta a fusão ali e entope aqui, ó. Muito comum isso acontecer. Ou também a falta, né? Então, isso aqui, pessoal, é experiência, não tem como. Isso aqui é a experiência de ficar fazendo várias e várias vezes e até acertar mesmo, né? Solda é muito da habilidade, né? Muito da prática, né? Então a solda exige dessa prática, né? Qualquer tipo de solda, na verdade, né? Bom, então continuando aí o nosso conteúdo aí, pessoal. Bom, e além disso, ali eu preciso fazer então eu retirei, por exemplo, o fluido, né, para fazer essa solda, fazer tudo. Eu preciso também retirar a umidade, né? Que a umidade ela é crítica, né? Então ela forma gelo, principalmente lá no dispositivo de expansão, né? Que é bem fininho ali, né? Igual por exemplo aqui igual aqui realize um teste de estanqueidade. igual aqui tá vendo no dispositivo de expansão, tá vendo? A umidade aqui é problemática, porque pode entupir, né? Principalmente nessa estricção aqui, ó, de diâmetro. Sem falar também que ele diminui também a eficiência nas trocas térmicas lá no evaporador e na condensadora. Isso também é um problema. Outro problema também é os chamados gases incondensáveis, né? São aqueles gases que não se alteram no seu estado físico, por exemplo, nitrogênio, qualquer outro tipo de gás nobre, né? Então, precisa ser retirado também ali do sistema, porque atrapalha também a eficiência de troca térmica. E também a umidade, em algumas ocasiões, pode reagir quimicamente com o fluido, né? Então pode tornar o meio mais ácido, mais agressivo para a tubulação, né? Fazendo sua corrosão, desgastando também o próprio compressor, né? Do óleo, degrada o óleo, então tem todas essas consequências aí, né? Então eu preciso fazer justamente o vácuo e a desidratação, né? Aí o vácuo e a desidratação é esse procedimento aqui, ó. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço e agora a mangueira amarela eu vou conectar o cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então, conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação: jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque, já está devidamente apertado. Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento, e nem existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera. Então, vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão.
Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retira a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro e depois do vacuômetro a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas, e inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo, então eu posso então finalizar o meu procedimento. Então, agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold, e a outra mangueira eu vou fazer a conexão. Bom, então aí foi o processo onde eu fiz o vácuo, né? E o vácuo também, pessoal, serve para fazer um teste de estanqueidade. Por exemplo, se o vácuo ele permanece estável por um certo período, geralmente fala em horas, né? Mas aí vai depende muito de demanda, né? Por exemplo, se você está atendendo uma quantidade X de clientes, não tem como você extrapolar esse tempo do cliente, até porque o cliente precisa do equipamento pronto, você também precisa, vamos dizer, acelerar o seu processo, né? Então, geralmente dá aquela encurtada, né? Não é o ideal, mas, né, questão da realidade, né? Não tem como a gente nos prolongar pelo tempo que é de fato ali o ideal. Então, se fez o teste, deu aquela estabilizada, beleza. Agora, se aumentou a pressão, ou seja, está entrando ar, ou seja, está aumentando a pressão. Então, não tem vácuo, opa, tem problema de vazamento em algum lugar. Tem que detectar se é nas flanges, se é nas porcas, né, nas válvulas, se é ao longo da tubulação, né? É justamente aqui, né, ó. Então, por exemplo, manteve, ó, joguei o sal, aumentou um pouquinho, mas estabilizou, está estanque seco. Se aumentou e estabilizou num certo nível de pressão, olha lá, mais ou menos 1.200 milímetros de mercúrio, posso ter presença de umidade. E se aumentou mais ainda, até chegar numa pressão positiva, opa, tá com vazamento. E sempre fazer essa quebra com nitrogênio, né? Fazer essa quebra do vácuo sempre faz com nitrogênio, né? Nunca depois insira diretamente o fluido, né? Bom, e aí então, pessoal, a gente faz a adição de carga do fluido refrigerante. A gente vai ver ali no, voltar aqui para a gente ver. Do fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então a balança começa com um X de peso, então à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então ajusto o meu manifold.
começo a minha inserção de carga no meu sistema. Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 kg de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante. Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida. Pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingida a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né? Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique então se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está tudo dentro do conforme, né, tudo dentro do que foi planejado. Então faço a desmontagem, fecho então a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações no manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal, quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras, visto que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né? O acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, então é isso aí, pessoal. Então é assim que a gente faz a carga, né? Então a gente faz a ligação na válvula de serviço, depois liga, não, registro de manômetro de baixa pressão, coloca a válvula de serviço de sucção e depois na válvula de serviço de expansão quando tiver ali um ventil Schrader, né? E um cilindro de carga, né? Com a carga padrão ali para colocar, claro, conforme o fabricante, né? Bom, e como é que eu vou saber, pessoal, se eu se eu acertei, né? Posso ir pelo fabricante, né? Ou a carga ali ideal, né? Que fala, ó, tantos quilos. Mas se eu não tiver essa informação, eu posso acertar por outras, né? Eu posso tentar ver se está correto pelos testes, né? Então, por exemplo, posso fazer o teste de superaquecimento. E como é que eu faço o teste de superaquecimento? Eu vou precisar do manifold, um termômetro pode ser de contato ou eletrônico, ou em uma fita, né? Se eu for um termômetro de contato, eu preciso isolar ele, né? E eu preciso também da tabela de relação pressão e temperatura de saturação para o fluido refrigerante. Então, primeira coisa, o que eu faço? Conecto o manifold, depois conecto o meu termômetro um pouquinho antes ali do compressor, não precisa ser exatamente em cima do compressor, ali de 15 a 20 centímetros antes do compressor, você pode fixar ali o termômetro, se for de contato, né? Ou se for medir com a laser, você vai medir nessa distância. Isola, né, para não ter erro nas medições. Aí você vai achar essa temperatura ali, que é antes da entrada. Anota essa temperatura. Agora, na tabela de saturação, da pressão e temperatura de saturação,
Bom, o que que é a situação ideal? Então, o meu fluido ali em tese, ele está saturado na pressão de baixa, né? Então, a partir da informação da pressão de baixa e do título, que é de vapor saturado, e da pressão de baixa, eu acho então a temperatura nessas condições, né? Então, né, a partir de duas informações eu acho as demais, que é entropia, entalpia, temperatura e volume específico. Nesse caso eu preciso da temperatura. Então ali eu pego a temperatura, pode ser pelo diagrama de Mollier ou por essa tabela, ou pelo software, né? Não sei se eu já falei com vocês, também tem software aqui, ó, o CATT3. Ó. Então vamos supor que eu estou aqui com R410, vou pegar aqui o R410. Aí eu sei, por exemplo, que eu sei a pressão e o título. Então vamos supor que minha pressão ali é de 2,2 megapascal e ele está com vapor saturado. O título é igual a 1. Então a partir dessas duas informações aqui, eu pego as outras quatro, então, temperatura, volume específico, entalpia e entropia. Tá vendo? Eu acho, ó, então a temperatura dele é 36. Aí, por exemplo, eu pego essa temperatura, aquela que eu peguei pelo termômetro, seja ele de contato ou laser, faço a subtração entre os dois. Se der essa mesma temperatura, ou seja, deu zero, então o meu fluido naquele estado ali, naquele momento, está como saturado. Agora, se ele deu o valor entre 5 e 7 graus, ele está como superaquecido, beleza, então estou com a carga correta. Agora, se der um valor muito acima dessa variação de 5 a 7 graus, isso quer dizer o quê? O meu sistema está com excesso de fluido refrigerante. Isso não é bom, né? Então, preciso retirar. E se tiver muito abaixo também dos 5 a 7 graus, isso quer dizer o quê? Está com falta de refrigerante, ou seja, eu preciso fazer a recarga a mais. Até acertar, por exemplo, eu não tenho, eu não sei qual que é a carga correta. Aí você tem que fazer por esse teste de superaquecimento. É um jeito de você mais ou menos acertar ali, uh, acertar o tanto de fluido que tem que colocar, certo? É, então é justamente o que eu falei, certo, pessoal? Bom, turma, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguma dúvida aí, questionamento aí, o Edson, Jefferson, Não, professor, tudo certo. tranquilo aí? O que vocês acharam do vídeo aí, pessoal? Esses vídeos aí a gente fez algumas práticas, vamos dizer assim, guiadas aí, filmadas. A gente entendeu aí que era uma forma de melhorar até a visualização, né? Ao invés de ficar falando passo a passo, ficar lendo passo a passo, e nada melhor que a gente ficar vendo os vídeos, né? Depois eu vou disponibilizar esses vídeos lá na sala também, pessoal, para todo mundo ter o acesso, beleza? Vou colocar os links ali. Mas se vocês quiserem assistir com melhor, mais calma ali, quiser rever, fiquem à vontade, tá bom? Vou colocar depois aí para vocês terem um acesso mais, vamos dizer assim, restrito, né? Não ficar só limitado da minha aula aqui, certo? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando a minha aula aqui por hoje. Se tiver, então, algum dúvida, questionamento, me procure. Bom, desejar a vocês uma boa noite, e fiquem com Deus e até a próxima semana. Até a próxima semana, professor. Tchau. Tchau.